a gente vai mais para frente voltar nisso, eu não vou adiantar porque não vai fazer sentido. Quando a gente for falar em fluxo de caixa livre para a empresa, eu retomo isso, assim como o custo médio ponderado de capital. Só recobrando, gente, o custo médio ponderado de capital em português, né? Weighted Average Cost of Capital, WACC, que é mais comum de a gente ver, a gente viu isso lá no módulo 1, tá bom? A hora que chegar daqui a alguns slides nesse assunto, a gente vai voltar aqui no modelo KPM e a gente vai sacar, puxa, então esse retorno aqui é o retorno vindo de lá do modelo KPM, tá bom? Para esse efeito, nada além disso é necessário. Eu só precisava recobrar esse fato com vocês e agora a gente entra aqui num modelo de dividendo descontado. Então, o que é o DDM, né? Dividend Discounted Model? Ele diz o seguinte: como é que eu precifico uma ação? Eu posso precificar a ação pelo valor justo dela, né? Que é pelo fluxo de caixa descontado, tá bom? Que a gente vai ver mais à frente. O Dividend Discounted Model, ele diz o seguinte: quanto vale uma ação hoje? Uma ação hoje, respondendo pelo DDM, vale os fluxos de caixas futuros que a empresa vai gerar no período seguinte, no seguinte a ele, até o final dos tempos. Eu vou ter vários valores. Por exemplo, uma empresa, ano que vem, vai me render, sei lá, ela vai ter um fluxo de caixa de 1 milhão, no outro 1.200.000, no outro 1.800.000, no outro 3 milhões, no outro 4 milhões. Então eu tenho vários fluxos de caixa espalhados pelo tempo, que eu não consigo comparar. Então o que eu faço? Eu trago cada um deles a valor presente e eu desconto a valor presente, tá certo? Já já a gente discute a qual taxa vamos fazer esse desconto. Então, gente, o modelo de dividendo descontado, DDM, que é mais conhecido como, ele diz o seguinte: uma ação hoje ela vale o quê? O valor presente dos fluxos de caixas futuros. Ok. Então eu pego o fluxo do ano que vem, quanto que eu espero ter da empresa ano que vem? Calculo o valor presente para hoje. Daqui a 2 anos, calculo o valor presente para hoje, para 3. Então, para todos os anos, eu calculo para hoje. E, evidentemente, né, que essas projeções de fluxos de caixa, de valor futuro, elas são feitas com base assim, numa predição, com um horizonte ali de 5 anos, e a cada ano, a cada trimestre, essas predições, os modelos, eles são refeitos para poder fornecer predições mais aderentes com a realidade. Mas, grosso modo, para o que é necessário para nós, na nossa certificação, é o seguinte: pelo modelo de dividendo descontado, o preço da ação hoje vale o somatório do valor presente dos seus fluxos futuros. Tá? É isso daí que significa. Então, a depender da companhia, pode ser estimado o valor patrimonial a partir de 3 modelos de dividendos descontados. Gente, então, eu só comentei aí, né, isso não vai cair na sua prova, que o modelo de dividendo descontado, ele é para cada, assim, tem um modelo padrão, que é o que a gente vai ver, né, que é o que pode ser pedido na prova, mas em função da natureza da companhia, em função do que possa estar acontecendo no mercado naquele momento, esse modelo pode ser um modelo simples, né, de um período, aquele que presume que os dividendos vão crescer a mesma razão ad eternum, que é um pouco fora da realidade, um modelo de 2 períodos, um modelo de 3 períodos, depende do que acontecer na vida da empresa. Se, por exemplo, tiver uma empresa hoje que vai fazer uma aquisição daqui a um ano, a gente não espera que o crescimento de dividendos ou o decrescimento em um ano vá se manter. A gente vai pensar, bom, com base nas projeções que eu tenho hoje, eu acredito que os dividendos vão sofrer uma ligeira queda, porque a empresa fundida vai precisar investir capital no seu crescimento, mas depois ele vai voltar a crescer. Então eu tenho um nível de dividendo aqui, depois mais para frente ele vai cair, depois eu vejo, tem uma expectativa que a empresa vai performar bem e ele vai subir. Então tem um modelo de 3 estágios, tá? E tantos quantos a empresa precisar. E tem os casos mais complexos, que você pode ter um modelo aqui, de um nível de preço, suponha 10%, um segundo estágio aqui, né, de 5%, só que ele não caiu abruptamente, ele caiu durante 5 anos de maneira linear.
ou de maneira quadrática. Aí depende da realidade da companhia, depende da indústria na qual ela se situar, depende do modelo matemático realizado, tá? O céu é o limite. Não cai na nossa prova. O que a gente vai ver aqui é o modelo simples, né, que é o mais conhecido como modelo de Gordon. E eu vou enunciar um caso de 2 períodos, tá? Ou 3, mas a gente não vai mergulhar nos casos da vida real, porque o caso da vida real é eu pegar uma empresa em especial e saber o que está acontecendo com ela hoje, qual a expectativa para daqui a 1 ano, vai fundir, vai acontecer o quê, vai abrir capital, vai haver um split, um implit, né? Então, depende, eu faço um modelo com uma função matemática específica. Existem infinitas possibilidades, tá bom? Então, uma informação muito importante que eu lhes asseguro que isso é uma bela de uma pegadinha em prova, já caiu, né? Imagine, né, que uma empresa que paga dividendos, pagou esse ano aqui R$10 de dividendos, ano que vem vai ser 11, 12, 13. Quanto que a empresa vale hoje, né? Gente, como está escrito mais acima, ou no slide anterior, o preço da ação hoje é o que? É você trazer a valor presente os fluxos de caixa futuros. Se neste ano eu já recebi um dividendo qualquer, esse valor do dividendo que eu já recebi não entra no cálculo dos valores futuros. Por que não? Porque eu já recebi. Tudo bem? Anote bem isso, marque, sublinhe, tá? Porque isso daí costuma aparecer em prova, eu já vi, e poderá cair na sua também. Então, gente, vamos aqui ao primeiro modelo, né, o modelinho simples de um período, mais conhecido como modelo de Gordon, que é o que normalmente não cai na prova, mas despenca. É bastante simples, não tem dificuldade alguma. Não é a finalidade da nossa certificação mostrar para você como chegar nessa simples expressão, mesmo porque ela consta do formulário, né? Eu só preciso falar para você o que eu vou dizer agora. O preço da ação hoje, por essa expressão, ela é dado pelo quê? Pelo valor do dividendo daqui a um período, descontado pelo R, que é o custo de capital para a companhia, menos o G, que é a expectativa de crescimento dos dividendos. Então, pessoal, por que a expressão é assim? Não cai na prova, tudo bem? A menos que você vá prestar um FRM, talvez seja interessante você saber. Nenhum CFA, mas não é uma derivação complexa de maneira alguma, mas não vou passar porque não tem pertinência, tá bom? Então, essa expressão de precificação pelo DDM, modelo de dividendo descontado. Então, o preço hoje da ação é o dividendo, não hoje, o dividendo daqui a um período, dividido pelo retorno de capital da companhia, retorno exigido pela companhia, menos o G, que é a taxa de crescimento dos dividendos, tá? Então, nada melhor do que um exemplo para a gente compreender melhor. Eu só gostaria de fazer uma pequena observação, que o dividendo daqui a um período é a mesma coisa que o dividendo hoje, dado que a gente espera que ele cresça a mesma taxa G, né? Vezes 1 mais G, tá bom? Qual que eu uso, professor? Não sei. Depende do que tiver escrito na sua prova. Se ele te der o D1, você já usa o dividendo no período seguinte, você já usa ele direto. Se ele te der o D0, você só fala que o que é o D1? É o D0 vezes 1 mais G, capitalizado um período, conforme nós vimos no curso de Matemática Financeira, lá do módulo 1. Certo? Então, eis aqui um exemplo bastante inocente de aplicação do modelo de dividendo descontado. Então, a companhia Agronopolos S.A. é uma empresa bem estabilizada e apresenta um plano de dividendos com uma taxa constante de crescimento de 10%. Pessoal, então, uma taxa constante de crescimento de 10% significa que essa empresa, num primeiro momento, acredita que daqui até o final dos tempos, os dividendos que essa empresa paga, eles vão crescendo a 10%. Então se hoje ela paga R$10 de dividendos,
Ano que vem, ela vai pagar R$11. O outro, daqui a 2 anos, ela vai pagar R$12,10. Daqui a 3 anos, R$13,31. Daqui a 4 anos, aí você faz a conta. Tá? Então, é isso que significa. Quer dizer que os dividendos vão sofrendo um acréscimo de 10% o ano que vem, daqui a 2 anos, 3, 100 anos. Tá certo? É isso que significa. Então, a empresa acredita que os dividendos vão crescendo numa razão constante. Então, considerando que o retorno exigido pelo acionista seja de 14% e que o valor dos dividendos hoje esteja em R$0,55, precifique o valor da ação da companhia. Gente, vejam que nesse exercício ele disse que os dividendos hoje é 55. Então é aquele caso onde eu dou não o D1, não o dividendo no período 1, mas sim o dividendo no período atual. O dividendo nesse ano, o dividendo hoje, é 0,55. Então, para eu colocar naquela fórmula do D1, será que já está resolvido esse? Que bom, já está. Para colocar nessa fórmula aqui, eu não vou poder colocar 0,55 direto. Eu vou ter de colocar, ó, o 0,55 não é o D1, é o D0, que é esse daqui, ó. Esse é o 0,55. O D1 o que é? É o 0,55 vezes 1 mais a taxa de crescimento, que ele informa ser de 10%. Então, vou fazer o quê? O 0,55 vezes 1 mais 10% dividido pelo retorno exigido pelo acionista, tá certo? Retorno exigido pela empresa, de 14%, menos a taxa de crescimento dos dividendos. Então, é pura substituição. O único percalço aqui é você atentar muito para isso, porque costuma aparecer e as pessoas costumam errar. Na fórmula, é sempre isso daqui, ó. O preço hoje é o quê? É o dividendo daqui a um período, dividido pelo retorno exigido pelo acionista, menos a taxa de crescimento. Tá? Não tem como errar. O que normalmente as pessoas fazem é, por exemplo, aqui eu forneci o dividendo hoje de 0,55, o cara vai enfiar aqui de cara, tá? É erro bastante comum. Então, meus caros, pelo modelo simplista de um período, supondo crescimento constante, hoje um papel valeria 15,13 de real, tá bom? Lembrando, meus caros, que antes da gente partir para esse desenvolvimento, lembrando que assim, uma empresa, né, a gente vai precisar mais desse conceito um pouco mais à frente. Supõe que a empresa, ela para crescer, né, ela precisa ter reinvestimento. Então, uma empresa qualquer, né, a Paulo Tai Participações, suponha, ela vai ter lá a sua política de dividendos, ela vai distribuir dividendos. Você concorda comigo que dividendos, né, é uma parcela do lucro que a empresa vai dividir, vai distribuir como dividendos? Qual parcela? Não sei. A lei brasileira não estipula um mínimo. Tá? Suponha que seja de 2% do lucro, né, como dividendo. Ok. A empresa vai distribuir esses dividendos. Lembrando, né, gente, que a empresa é obrigada a distribuir dividendo, mas não juros sobre capital próprio. Né? É facultativo. Para a empresa é bom juros sobre capital próprio. Ela é obrigada a distribuir dividendo, apesar de não ser especificado em qual o mínimo. Né? Então, só retomando, então a empresa Petai Participações vai distribuir dividendos. Tá bom. E esses dividendos, você concorda comigo que quanto mais ela distribuir do lucro na forma de dividendos, bom, se ela distribuir mais dividendos, significa que ela vai reter menos dinheiro para crescer? Sim. Então, é normal que empresas em fase inicial, principalmente empresas que utilizam alta tecnologia, processos novos, elas ofereçam pouca remuneração via dividendos. É comum que empresas mais maduras, mais estabilizadas, com mais tempo de mercado, ofereçam uma política de remuneração de dividendos superior, né? Devo ter comentado em alguma aula anterior que nos Estados Unidos não é obrigatório a gente emitir dividendo. Então a empresa tem a faculdade, tem a opção de não distribuir lucro na forma de dividendos, né? Já no Brasil é obrigatório. Então, assim,
a gente distribui dividendos. Se a empresa distribui muito dividendo, ela retém pouco lucro para aplicar nela própria. Então a gente diz que ela tem uma retenção baixa. Agora, se a empresa distribui poucos dividendos, ela vai ter condição de reter mais esses lucros para investir na própria operação. Aí a gente vai dizer que ela tem uma taxa de retenção alta, tá certo? E mais um pouquinho, daqui a uns slides, a gente vai precisar desses conceitos para calcular o G, que é a taxa de crescimento dos dividendos, tá certo? Por enquanto, gente, do lucro, a empresa distribuiu, 2% como dividendos e reteve, né, a outra parte. Se a empresa distribuir mais dividendos, sobra menos para ela reinvestir nela própria. Se a empresa distribuir mais dividendos. Se ela distribuir menos dividendos, tudo bem, ela se torna menos atrativa para o mercado, só que sobra mais para ela investir nela própria. Qual melhor? Não sei, cara. Porque pode ser que tenha uma empresa num processo novo, disruptivo, altamente promissor, e esteja numa fase de pouca distribuição de dividendos, porque ela está investindo em tecnologia, em performance, e a gente espera que daqui a 2, 3, 5 anos ela vá estourar. É interessante também. Então não é porque ela tem um dividend yield baixo, um payout baixo, que isso daí vai ser um impeditivo para mim, investidor, não querer comprar, tá bom? Então, antes de a gente prosseguir, eu sei que eu disse 2 termos aqui que eu não enunciei ainda, a gente vai ver daqui a alguns slides. Não é porque a empresa distribui pouco dividendo que ela é boa ou é ruim, tá? De novo, essa análise de múltiplos, ela é necessária dentro de um contexto. Não é possível, com base apenas nela, eu traçar qualquer conclusão. Então, aqui, meus amigos, eu vou desenvolver, tá? Porque com base no nosso curso para o Banco Central, onde esses procedimentos são feitos em todos os detalhes e em maiores detalhes, a gente aprendeu que assim é importante fazer isso na unha, tá? E não da forma como esse curso vem sendo feito, que eu aperto o botão, aparece a equação, tá certo? A motivação disso é psicológica, a gente aprendeu isso depois de uma palestra de um especialista em qualidade, a gente viu que fez sentido, tá? Então eu vou desenvolver aqui com vocês um modelo de 2 períodos, tá certo? Eu vou utilizar esse enunciado e vou desenvolver na mão, porque eu quero fazer esses comentários com você. Se você, cara, não quiser ver o desenvolvimento, se você quiser pular mais lá para frente, esteja à vontade. Mas, novamente, eu lhes asseguro que acompanhar o desenvolvimento, vou colocar o telefone no silencioso, acompanhar esse desenvolvimento vai ser muito importante para você não cair em algumas pegadinhas conceituais, tá bom? Então, vou fazer o desenvolvimento porque eu acho que é importante para você saber. Se você preferir, pode acelerar esse vídeo. Presume, né, o modelo de 2 períodos, presume um período de crescimento de dividendos mais acelerado, seguido de um período de crescimento menor, nesse meu exemplo. Faremos 2 cálculos, um para o primeiro período, trazemos a valor presente, e um segundo cálculo para o período final, cujo cálculo será o mesmo do modelo de Gordon, dado que dali para frente presume-se uma razão constante de crescimento e trazemos a valor presente. Bom, eu não dei nenhum... Poxa vida. Que coisa, é só para enunciar. Então, meus amigos, o que eu vou fazer no slide seguinte, com exemplo numérico, é isso daqui, ó. Imagine que eu dissesse que uma empresa, ó, ela vai crescer de hoje a 5 anos, não, vou colocar 3 anos. De hoje a 3 anos, ela vai crescer 5%. Do 6º ano em diante, ela vai crescer uma razão um pouco menor, 2%. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui é isso daí. É dito que num período ela tem uma razão de crescimento X
e dali para frente ela tem uma razão de crescimento y, tá certo? A expressão que a gente viu no slide anterior, ela era para um caso de perpetuidade, que era qual? Né? Falava que o preço, né, o preço hoje, era o quê? Era o dividendo no primeiro período dividido pelo retorno esperado pelo acionista menos a taxa de crescimento constante. Isso daqui era para aquele caso onde a gente estava aqui, né, na data de hoje, a gente tinha aqui um período, 2, e a gente ia somando todos esses fluxos futuros e trazendo para o valor de hoje, certo? É dado por essa expressão. Só que nesse caso aqui tem algo de diferente. Por quê? Porque foi dito que num primeiro período, que eu vou escrever nessa cor, de hoje até 3 anos, 0, 1, 2, 3 anos, o crescimento foi em 5%. E depois foi dito que do 6º ano em diante, o crescimento se deu a 2%. Então, meus amigos, o que eu vou fazer? Eu vou montar uma equação para me responder o seguinte: quanto é que vale a minha ação no dia de hoje, tá bom? Então, os passos que eu vou fazer no slide seguinte, com o exemplo numérico, né? Estou contando aqui como que eu vou proceder, vai ser o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser calcular esses 1, 2, 3 fluxos a 5% no dia de hoje. Então, vou fazer o quê? Eu vou pegar o fluxo. Então, o que vale a ação hoje? Eu vou pegar o fluxo do ano 1 e vou trazer a valor presente. Vou dividir por 1 mais uma taxa elevado a 1, conforme a gente viu em matemática financeira. Vou pegar o fluxo do segundo período e vou dividir por 1 mais a taxa de desconto ao quadrado. Vou pegar o fluxo do terceiro período e vou dividir por 1 mais a taxa de desconto elevado ao cubo, tá certo? Então, eu fiz o quê? Peguei esse fluxo de dividendos que eu vou obter no período 1, mais o do 2, mais o do 3, tudo descontado para o tempo zero, que é hoje, tá certo? Só que agora, se eu for aplicar essa expressão aqui, ó, se eu aplicar essa expressão direto e fizer aqui, ó, mais D1 menos R menos G, eu vou errar. Por que eu vou errar? Porque, gente, essa expressão, ela presume um crescimento constante, uniforme, não é? Então, não é daqui. Se eu fizer mais D1 menos R sobre R menos G aqui, vou cometer um erro. Por quê? Esse valor, gente, ele não vai ser aqui no período zero, que é hoje. Esse período, esse P aqui, ele vai ser calculado, na verdade, aqui, ó. Por quê, professor? Espera aí, a gente não disse que o preço hoje é o dividendo daqui a um período dividido por R menos G? Dissemos, tá. Então, essa expressão vale para um caso de uma perpetuidade. É uma série infinita. E a série infinita se inicia aqui. Esse é o momento zero dela. O primeiro fluxo é aqui. O segundo fluxo é aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular isso, né? A gente vai aplicar essa fórmula para calcular o preço, não aqui. O preço aqui nesse ponto. Com o preço aqui no ano 3, o que eu faço? Jogo ele para a data de hoje. Pegaram? Então, qual que é o preço aqui, gente? Vai ser o dividendo em qual período? 1, 2, 3, 4. Então, vai ser o dividendo zero, tá? Ó, esse dividendo no 4 eu vou preferir chamar de D4. Vai ser o dividendo no período 4, ó. 0 é hoje. 1, 2, 3, 4. Vai ser o dividendo no período 4 dividido por R menos G. Certo? Ó, dividendo um período depois dividido por R menos G. Dividendo
um período depois, se eu estou aqui no 3, se eu quero calcular no 3, um período depois é o 4. Dividendo um período depois dividido por R menos G. Só que quando eu faço isso, eu estou calculando o quê? Eu estou calculando essa série infinita aqui, ó. Estou calculando no tempo igual a 3, tá certo? Mas eu não quero no tempo igual a 3, eu preciso levar para a data de hoje. Então o que eu vou fazer? Eu vou ainda descontar por 1 mais R elevado a quantos? Eu estou aqui. 1, 2, 3. Eis a expressão. É isso que eu vou fazer. Tá? Então, assim, aqui só eu utilizei fluxo, tá, pessoal? Mas isso aqui, ó, é dividendo no período 1, dividendo no período 2, dividendo no período 3, tá bom? Eu utilizei fluxo por acidente. É o dividendo que eu vou ter no primeiro, o dividendo que eu vou ter no segundo, tá bom? E esses dividendos, eles são calculados por meio da mesma expressão. O que é o dividendo no 1? É o dividendo no 0 vezes 1 mais G, que aqui é 5%. O que é o dividendo 2? É o dividendo 1 vezes 1 mais G. O que é o dividendo 3? É o dividendo 2 vezes 1 mais G. Ou eu posso falar que o dividendo 2 é o dividendo 0 vezes 1 mais G ao quadrado. Posso falar que o dividendo 3 é o dividendo 0 vezes 1 mais G elevado ao cubo, né? Posso falar que o dividendo 4 é o quê? Cuidado aqui, hein? O que é esse dividendo 4, meus caros? Eu posso falar que o dividendo 4, ele é o quê? É o dividendo 3 vezes 1 mais 5%, não, vezes 1 mais 2%. De acordo comigo? Porque nessa segunda etapa, o retorno, a taxa de crescimento não é 5, é 2, tá? Então esse dividendo 3 eu posso perfeitamente escrever como, da forma que eu quiser, dividendo 0 vezes 1 mais 5% elevado ao cubo, vezes 1 mais 2% elevado à primeira. Ok? Claro isso daqui? Agora sim, eu tenho o dividendo no período 4. Então, gente, de novo, o que é o dividendo 1? É o dividendo 0 vezes 1 mais G. O que é o dividendo 2? É o dividendo 1 vezes 1 mais G, ou o dividendo 0 vezes 1 mais G ao quadrado. O que é o dividendo 3? É o dividendo 2 vezes 1 mais G, ou o dividendo 0 vezes 1 mais G ao cubo. Esse aqui é o dividendo 3. O dividendo 4 é o quê? É o dividendo 3 vezes 1 mais a taxa vigente no 4, que não é 5, mas 2%. Está muito claro isso? Então, pessoal, quando eu tiver um modelo de 2 períodos, esse é o modelo de 2 períodos. Por quê? Ele cresce a 5% durante 3 anos e cresce a 2% dali até o final dos tempos, tá bom? Eu vou fazer isso. Então, qual que é a fonte de erro aqui? É as pessoas pegarem e simplesmente aqui somarem esse termo em azul e se esquecer de dividir por 1 mais R ao cubo. Por quê? Quando eu calculo esse termo azul, eu estou calculando o dividendo não no período 4, eu estou calculando o dividendo um período antes, que é aqui no período 3. Só que eu quero calcular o preço da ação hoje e não daqui a 3 anos. O que eu faço? Trago a valor presente por meio de dividir. Desconto racional composto. 1 mais a taxa de desconto elevado ao cubo. Tudo bem, pessoal? É isso que eu vou fazer. E agora sim a gente parte para um exemplo.